Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês também que estão assistindo aí pelo YouTube. Abra sua Bíblia também em Gênesis capítulo 9. Hoje é o 11º episódio aí dessa nossa série em Gênesis, da exposição em Gênesis. E hoje nós vamos ler do capítulo 9, do versículo 18 até o versículo 32 do capítulo 10. E ao contrário do que fizemos anteriormente, nós vamos ler aí, então peço você que abra para você acompanhar. Se você estiver usando aplicativo, a versão que eu uso é NAA, se você estiver com a Bíblia impressa e a sua versão for um pouco diferente, só você perceber que o sentido é sempre o mesmo. Lembrando também que o estudo desse texto já está disponível lá no site, www.leoeller.blogspot.com. Você pode acessar também e fazer aí o seu acompanhamento de todo esse estudo. Todos abriram em Gênesis, capítulo 9, a partir do 18. Como vão ter muitos nomes, já fica aí, já atento, hein? De repente aparece algum nome aí, ó. Sei o Silas aí. Já tem? Ah, que pena, olha só. Tanto nome bonito aqui. Ah, que legal. Que pena, tanto nome bonito aqui. Tô brincando. Vamos lá, Gênesis 9, 18. Diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito, então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Capítulo 10, versículo 1. São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate, Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cux gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra ele foi para a Assíria e edificou Nínive, Reobote-Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. O Caftorim, vocês lembram dele, né? Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et. E também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus e os Sineus, os Arvadeus e os
zemareus, aliás, os zemareus e os amateus. Depois as famílias dos cananeus se espalharam. E a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas gerações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Afaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Us, Jéter e Mas. Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleque, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, Selefe, Hazar, Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabar, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã e habitaram desde Messá, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, peço que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Oro também para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, a fim de que conheçamos a esperança para a qual o Senhor nos chamou, a nossa gloriosa herança e a grandeza do seu poder. Oramos em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Faz só um comentário rápido. O Wayne Grudem, no seu estudo sobre a palavra de Deus, na sua teologia sistemática, ele diz que quando nós lemos a Bíblia, e tudo que está na Bíblia é como se o próprio Deus estivesse falando. Então, cuidado para você murmurar, viu? Você pode estar murmurando contra o próprio Deus. Mas fecha esse parêntese aí, vamos à introdução da nossa palavra de hoje. Noé e sua família finalmente desembarcaram depois do dilúvio. Deus, por sua graça e misericórdia, convoca Noé e faça uma aliança com ele e com toda a raça humana, prometendo seu cuidado e proteção permanente. Você pode encontrar essa aliança aí em Gênesis capítulo 9, versículo 11. A minha querida e bela esposa expôs esse texto na semana passada, e diz assim: estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Os filhos de Noé devem agora povoar toda a terra. Versículo 19, o autor inspirado deixa isso claro, diz assim, Gênesis 9, 19. Esses são os 3 filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. É claro que o texto não pretende apresentar aqui uma lista exaustiva de todos os povos, nem ensinar a maneira em que eles chegaram aos lugares mais ermos da terra. O texto aqui não quer explicar, por exemplo, como chegaram aborígenes na Austrália, ou como chegaram os primeiros habitantes da América. Enfim, o texto não tem esse objetivo. Antes, a intenção do autor é de natureza teológica. Qual é a intenção do autor? Deus tem uma missão para os filhos de Noé. Deus tem uma missão para os filhos de Noé. Qual missão é essa? O versículo 32 do capítulo 10. Destes foram disseminadas as nações da terra. Destes quem? Os filhos de Noé. E pelos filhos de Noé foram disseminadas todas as nações da terra depois do dilúvio. Porém, antes de seguir aí na missão dada por Deus, Deus dá uma missão então para os filhos de Noé, algo trágico acontece. Nós podemos, e a teologia trata esse acontecimento como uma nova queda. Temos que nos lembrar que os filhos de Noé saem da arca, aparentemente, ali estão a nata espiritual da terra, né? Noé era justo, reto, temente a Deus. Os seus filhos obedeceram o chamado de Noé
para também serem salvos e entrarem na arca. Porém, já nos primeiros momentos aqui, esses filhos de Noé já caem no pecado. E qual pecado é esse? Noé e o seu filho, né, Cã, envolvido pela embriaguez, mas manifesta a famigerada natureza pecaminosa herdada de Adão. Pastor, beleza, já entendi que tem um povo, tem um pecado, que tem uma missão, tá, tudo muito bom, mas qual é a relação disso com a minha vida? O que isso tem a ver comigo? Não sou filho de Noé, se eu sou filho dele até milhares e milhares de anos atrás, não participei do povoamento da terra, nem sei se eu ia querer isso, né? Ficar disseminando essa turma por aí. Então, o que isso fala comigo? Em que isso me ajuda? Em que isso fala com os meus problemas que são reais, que estão aí na minha vida, que amanhã, que daqui a pouco eu vou enfrentar? Bom, o intuito desse estudo é mostrar que Deus deseja tantas pessoas quanto possível na sua mesa de banquete de vida. Deus, Ele deseja que pessoas sejam alcançadas pela sua graça. E por isso, Ele envia o seu povo por toda a terra, convidando pessoas de todas as nações para virem para a refeição pactual. E, diante disso, surge então o nosso objetivo dessa manhã. Nosso objetivo é mostrar que Deus tem o seu povo e que Deus tem uma missão para o seu povo. Qual a missão do seu povo? Testemunhar para todos os povos, para que todos os povos adorem o seu nome. Então, Deus tem um povo, esse povo tem uma missão. Qual é a missão desse povo? Testemunhar de Deus para que povos venham e adorem ao nome do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu vou, como sempre, dividir aqui a prédica em 3 partes. Na primeira parte, eu vou fazer uma exposição completa do texto, então eu vou pegar cada versículo e tentar trazer uma explicação rápida aí sobre cada um deles. Depois, numa segunda parte, eu vou tratar da parte doutrinária do texto, o que é povo e o que é missão. E, finalmente, na última parte, quando vocês estiverem cansados, quando vocês estiverem exauridos de forças já, e eu tiver falado para danar aqui, eu vou fazer as aplicações, e como sempre faço, acompanhando a teologia de Gênesis, Deus, homem e graça. Então vamos começar, já que os filhos de Noé tinham uma missão e nós também temos, vamos começar logo com a missão dos filhos de Noé. Para começar aqui, a gente tem que perceber que o narrador bíblico, ele põe uma moldura primeiro, e essa moldura, ela marca exatamente a intenção do autor. Qual moldura é essa? Se você tiver com a sua Bíblia aberta, vê aí o versículo 19 de Gênesis 9. Pode deixar aberto aí, que agora a gente vai acompanhar, tá? Gênesis 9, 19. Todos abriram aí, estão acompanhando? Diz assim, ó: estes 3 são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Esse é o primeiro versículo, o primeiro versículo do nosso estudo de hoje. O que ele está dizendo? Que esses são os filhos de Noé e que eles povoaram a terra, certo? Agora vai lá para o último versículo, o 32, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 32. São estas famílias de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Percebeu? Entenderam isso aqui? Não. Então deixa eu explicar. O 9:19 fala, os filhos de Noé povoaram toda a terra. O 10:32 fala o quê? Os filhos de Noé povoaram toda a terra. Então, esse é o objetivo do autor. Ele emoldura todo o texto. E a partir dessa moldura, ele vai construir todo o seu raciocínio. Basicamente, o seu raciocínio tem 2 etapas. Primeira etapa, o pecado de Noé e Cã. E depois os filhos de Noé são espalhados pela terra. Já quero aliviar o seu coração, porque todos aqueles nomes e todas aquelas localidades, depois eu vou mostrar um mapa aqui, e vocês vão ver onde estão cada um daquelas cidades e daqueles indivíduos lá. Então, podem ficar calmos aí que vai dar para entender mais ou menos bem. Depois, se você quiser, pode estudar isso aí, Bíblia de Estudo, às vezes tem esse mapa, ou pode procurar isso na internet também. Vamos começar então com o pecado de Noé e de Cã. O primeiro versículo aí, o versículo 9, 20, diz assim: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. E aqui o texto sugere que Noé
desenvolveu uma nova habilidade, glória a Deus pela vida de Noé, a vinicultura. Quem gosta de um bom vinho aí, agradece Noé por isso, né? Então, Noé foi o primeiro viticultor, o primeiro aí a fazer, usar essa habilidade aí maravilhosa que é a produção de vinho, e isso é muito bom. Mas o versículo 21 já mostra o problema, né? Bebendo do vinho, embriagou-se. Ou seja, o progresso humano da tecnologia é sempre distorcido pela depravação, né? Não dá para tomar uma taça de vinho, tem que tomar a garrafa inteira, 2 garrafas, 5 garrafas e ficar bêbado, né? Porque uma garrafa só ou uma taça só não é suficiente, né? Então, desde sempre foi isso que aconteceu, né, gente? E o que aconteceu ainda, versículo 21? Diz assim, ficou nu na sua tenda. E aqui você já pergunta, não, mas só o fato de ficar nu já é um problema? É porque o texto não entra em detalhes. Na verdade, a melhor tradução aí para esse ficou nu é se expôs. Então, a ideia de Noé se expôs dentro da sua tenda. E aqui, talvez, uma primeira lição que nós podemos tirar desses primeiros 2 versículos aqui é que o vinho pode trazer alegria. E vários lugares na Bíblia nós somos ensinados acerca disso, né, que o vinho traz alegria, mas quando consumido com moderação. Mas o vinho também traz licenciosidade moral quando consumido em excesso. Então você tem sempre a questão do excesso, e aqui se encaixa muito bem nisso. O segundo assunto aí é o versículo 22, diz assim, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. O ponto aqui é que a nudez de Noé causou, ou ocasionou, né? Causou não, né? Mas ocasionou o pecado de Cã. O ponto central da narrativa é o prejuízo que a herança de Cã sofreu por causa do seu autoflagelante, a sua autoflagelante ato, a sua contrafiliação. A ideia aqui é de que ele pecou contra o 5º mandamento, né, que é honrar pai e mãe, e ao quebrar o 5º mandamento, honrar pai e mãe, deixou também uma marca indelével de perversidade sexual em Canaã no futuro. Os descendentes de Cã, sempre nas escrituras são marcados, os cananeus são marcados pela sua perversidade sexual. Quem está fazendo imersão comigo aí em Juízes e Samuel, lembra, né, que em Juízes questões de perversidade sexual aparecem muito ali, exatamente por causa dessa influência dos cananeus. Aqui, irmãos, a Bíblia é muito econômica acerca de informações. Ela não oferece muitas informações a respeito do pecado de Cã. Então, existem especulações desnecessárias. Tá? Existem especulações de que, inclusive na literatura rabínica, eles defendem, né, os rabinos defendem que houve um abuso sexual de Cã para com Noé, naquele fato. Mas o texto não fala isso. Então, nesses casos, é melhor também sermos econômicos. O que nós podemos dizer é que, ainda que a Bíblia seja econômica nas informações, ela não diminui a gravidade. O pecado parece que foi grave. Certamente, Cã pecou frontalmente contra os princípios de Deus e também contra o seu pai. A reação de Noé, a reação dos seus irmãos e as repercussões futuras vão mostrar exatamente isso. E um ponto aqui, talvez, para fazer uma breve aplicação, irmãos, assim como eu fiz no vinho, né, no caso do vinho, que traz alegria, mas o excesso pode trazer licenciosidade moral, aqui o texto desmonta a ilusão moderna de que essa geração é a mais pecadora da humanidade, né? Nós temos essa impressão. Não, nunca houve, irmãos. Sempre houve. Sempre houve. Sempre houve. Sempre houve pecado sexual. Nós não estamos na pior geração, não. A pior geração é a geração desde sempre. Terceiro assunto aí, a partir do verso 23, que diz assim, então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre seus próprios ombros e andando de costa, com os rostos desviados, com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Aqui 2 comentários apenas. Os irmãos de Cã tiveram todo o cuidado de não contemplar a nudez do pai,
demonstrando que mesmo que a Bíblia não entre em detalhes acerca do pecado de Cã, indiscutivelmente se trata de algo muito grave. A reação dos seus irmãos mostra isso. O narrador destaca também o caráter honrável de Sem e de Jafé, contrastando exatamente com a atitude do seu irmão. O irmão fez exatamente o contrário dos outros dois irmãos. E aí entramos no quarto assunto aqui, que é o versículo 24 e o 25, que diz o seguinte: quando Noé despertou do seu vinho, soube que seu filho mais moço havia feito. Então disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E aqui uma curiosidade, que a maldição caiu sobre Canaã e não sobre Cã, né? Noé amaldiçoa Canaã e não Cã, salientando a sua referência à sucessão de Cã em vez da sua pessoa. Qual é a ideia aqui? Porque Cã violou a família dele, porque Cã violou seu pai, a sua própria família também iria fracassar. E aqui você já deve estar pensando, uau, isso aqui é base bíblica para maldição hereditária, né? Calma, não fique tão apavorado. Vamos lá. Os cananeus sofreriam não por causa do pecado de Cã, como maldição hereditária. Os cananeus não eram inocentes. Pelo contrário, eles mesmos agiriam como Cã. Então a maldição que cai sobre eles não é porque Cã pecou. A maldição cai sobre eles porque eles agiram como Cã. E porque agiram como Cã, sofreram as consequências também do seu pecado. E aqui vale um comentário, tá? Só os cananeus foram amaldiçoados? Só eles que agiram como Cã? Não. Se você observar a história de Israel, o povo de Deus, quando agia como os cananeus, também sofreu as consequências. Então não é só os cananeus, se houvesse maldição hereditária, só os filhos de Cã sofreriam, mas os semitas também, quando desobedeciam os mandamentos de Deus, também sofriam as suas próprias consequências. Quando o povo de Deus se comporta como os cananeus, eles podem esperar sofrer como os cananeus sofriam. Versículo 26 diz assim: e continuou, quem continua é Noé: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Aqui, um comentário importante é que dos 3 oráculos, né, das 3 bênçãos e maldições proferidas por Noé contra Sem, Cã e Jafé, só Sem usa o nome pessoal de Deus. Só Sem é chamado de bendito seja o Senhor, Deus de Sem, o nome pessoal de Deus, Yahvé, o Senhor, aparece aqui, dá a ideia de que Sem, já nesse momento aqui, tinha uma aliança com Deus, e de que o Senhor, no Senhor que ele encontra toda a sua bênção. Então, a bênção de Sem não estava no fato de Noé o abençoar, mas estava no fato de que Sem tinha uma aliança com Deus. Essa fórmula aqui, né? O Senhor Deus, ela é repetida muito no Pentateuco, posteriormente, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Juízes também, mas nesses primeiros livros aqui, muito. E quando aparece essa fórmula, o Senhor Deus, é sempre a fórmula do pacto. O que Deus está querendo dizer, o que o autor está querendo dizer com o Senhor teu Deus? É o Senhor Deus do pacto. Então parece aqui que Sem já tinha um pacto com Deus. E aí o versículo 27, que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem e Canaã lhe seja servo. O cumprimento das palavras, né? Habite ele nas ou entre as tendas de Sem, não será encontrada no Velho Testamento. No Velho Testamento, os habitantes ou os filhos de Jafé não habitaram ainda nas tendas de Sem. Mas no Novo Testamento, os filhos de Jafé agora estão nas tendas de Sem. Quem é o semita famoso? Quem é o judeu famoso? Bom dia, graça e paz, vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Quem é o semita mais famoso, gente? Quem que é o judeu mais famoso? Jesus! O judeu mais famoso semita
nós habitamos nas tendas de Sem, nós habitamos na tenda do semita mais famoso, que é Jesus Cristo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. O último comentário aqui é que, nesse quarto ponto, é que os descendentes de Noé são divididos entre cananeus depravados de um lado e semitas piedosos que serão sucedidos pelos descendentes de Jafé do outro. E aqui, aquele modus operandi do Antigo Testamento e também no Novo, né, sempre mostrando duas linhagens, dois povos, né, isso desde Adão e Eva ali, Abel e Caim, depois Sete, e vai prosseguindo por todo o Antigo Testamento até chegar no Novo Testamento. E aí, o último ponto aqui desse primeiro ponto é ótimo, né? O último ponto aqui dessa primeira parte, que fala do pecado de Noé e de Cã, é o versículo 28, que diz assim: depois do dilúvio viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. O que nós aprendemos aqui, irmãos? É que Noé segue o inevitável caminho de todos os homens, morreu. E aí nós entramos agora na segunda parte. Os filhos de Noé são espalhados pela terra. Nem todas as nações conhecidas do Velho Testamento estão arroladas aqui, mas constam em rol em número suficiente para afirmar o ponto de que a humanidade é uma só, com toda a sua diversidade sobre um único Criador. É uma humanidade só, diversa, debaixo do mesmo Criador. E aqui está o mapa que eu prometi. Se vocês não estiverem conseguindo ver, os irmãos estão vendo a gravação aí, não estão conseguindo acompanhar, mas aqui estão, basicamente os filhos de Cã, com uma parte aqui e com uma parte aqui também. Onde fica Canaã é bem aqui. É aqui esse enclave, aqui, esse pequeno enclave que está marcado aqui de vermelho, inclusive, é onde fica a Palestina. Aqui é o centro nervoso da terra, né? Esse enclavezinho aqui que está Canaã. Aqui, a parte norte toda, incluindo Itália, Grécia, Turquia, as partes aqui do Irã também estão os jafenitas, e essa parte aqui estão os semitas, né, entre os árabes e tudo mais. Aqui também depois vai ter uma parte dividida, porque alguns filhos de Cã vão migrar para essa região aqui, depois no futuro próximo. Mas eu vou mostrar tudo isso aí agora de uma maneira bem rápida. Vou começar falando então, e o texto mostra os filhos de Jafé. Capítulo 10, versículo 2. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Jafã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate, Togarma. Os filhos de Jafã foram Elisá, Tarsis, Quitim, Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações das suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Gomer geralmente é identificado como os cimérios ou os galeses, foram bem lá para o norte. Magog, Tubal e Meseque, partes extremas do norte, provavelmente dando origem aqui, né, aos moradores daquela região mais ao norte ali. Madai refere-se evidentemente aos Medas, que se encontram ao oeste do Mar Cáspio. Mar Cáspio está aqui, Então, esses caras ficaram nessa região. Javã refere-se aos jônios, ramos dos gregos, dos quais este nome é padrão no Velho Testamento. Os jônios estão por aqui, a Grécia, né? Tiras talvez sejam os etruscos, ou seja, Península Itálica. E a identificação mais sólida é os Askenaz com os Citas, e Quitim com os habitantes de Chipre, das costas vizinhas. Dodanim com os habitantes de Ródia, ou seja, Grécia. E as ilhas, do versículo 5, são termos que designam as partes distantes da terra, em particular o ocidente. Então, os jafitas ocuparam toda aquela parte norte ali. E aí, os segundos são os cananeus, os descendentes de Cã. Quando você vai falar Cã e fala clã, é hora de você tomar água. Isso é bom para quem tem problema de dicção, lê esse texto aí 10 vezes. Que os filhos de Clã vão se transformar em filhos de Cã, que são os filhos de Jafé, netos de Dodanim e por diante. Mas vamos lá. Os descendentes de Cã
incluem alguns dos maiores e mais amargos inimigos de Israel. Quem são os filhos de Cã? Egito, Filistia, Assíria e Babilônia. Turma boa, né, gente? Só nego gente fina, só nego bacana, né? O esquema que o parágrafo obedece consiste em mencionar 4 povos primários. Versículo 6, né? Os filhos de Cã foram Cux, Misraim, Put e Canaã. E deliberar os ramos dos 3, ou seja, os ramos de Cux, versículo 7 a 12, os ramos de Mixraim, versículo 13 a 14, e os ramos de Canaã, versículo 15 a 19. Vou começar já seguindo o modelo deixado pelo autor bíblico. Ele dividiu, então, em 3 ramos. Eu vou começar, então, com os filhos de Cux. Quem são os filhos de Cux? Versículo 7. Os filhos de Cux foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabtecá, e os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. 2 povos parecem ter tido este nome, os etíopes no extremo e os cassitas, a leste da Assíria, no outro. Essa passagem sugere que ambos estão ligados entre si, todos na Arábia. Provavelmente é essa turma aqui, ó. Está mais embaixo aqui. Os versículos 8 a 12, por outro lado, mostram outro descendente de Cux. E aqui é um personagem importante. Esse personagem, ele arremeteu, ele saiu do seu lugar de origem para fundar um reino distante nas bandas do Fértil Crescente. Aonde que é o Fértil Crescente? Essa região aqui, ó. Quem foi esse descendente? Que sai provavelmente daqui e que vai para cá. É o chamado Nimrod. Olha aí, versículo 8. Cux gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí a dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Esse cara vai aparecer bem lá no capítulo 11 daqui a pouco, tá? Mas algumas coisas a gente pode dizer aqui do Nimrod. Primeiro, Nimrod significa nós nos rebelamos. Esse é o nome do cara. Pelo nome já dá para ver estirpe, né? Ele é mencionado como o primeiro dos grandes homens que há na terra. E ele rememora aqui 2 coisas que o mundo admira. Nimrod carrega 2 coisas que o mundo admira: bravura pessoal e poder político. A Bíblia não a subestima. A Bíblia não exclui esse fato. Pelo contrário, ela traz veemência para esse fato na expressão diante do Senhor. Nimrod foi grande diante do Senhor, aparece 2 vezes no versículo 9. Diante do Senhor e diante do Senhor. Assinalando a apreciação, o fato de que Deus está de olho no que Nimrod está fazendo. Só que essa expressão, Nimrod foi grande diante do Senhor, para nós pode soar um pouco diferente, porque para nós alguém grande diante do Senhor é alguém que realizou grandes coisas para o Senhor, né? Mas Nimrod, a ideia do texto aqui é que Nimrod rivalizou contra o Senhor. Daqui a pouco, às 4 horas da tarde, Atlético e Flamengo vão rivalizar. E por que eu estou usando isso? Não é para brincar não, tá? É para mostrar que esse é o espírito. Nimrod, ele se colocou como um rival de Deus. Estou aqui contra você. E 2 vezes o Senhor fala, ele se colocou como meu rival, 2 vezes. 2 vezes o texto faz isso. Ao mesmo tempo que a capacidade dele é destacada, há uma trágica ironia na nota sobre as suas façanhas. Quais são as façanhas, a principal façanha de Nimrod? O versículo 10 diz, o princípio do seu reino foi Babel. Essa foi a principal façanha do Nimrod. Agora, irmãos, o que nós vamos aprender sobre Babel? Primeiro, o próximo capítulo aí já vai mostrar que Babel não é algo bom. Eles vão construir a famosa Torre de Babel. Depois, ao longo da história de Israel, os babilônicos também não serão boa gente, né? Nós sabemos disso. Mas certamente, a parte final dos babilônicos, lá, Apocalipse capítulo 18, vai mostrar o destino aí dos filhos de Nimrod. E não vai ser um destino muito bom. Versículo 10 ainda, né? Vai falar, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra
ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Veja que ele foi para a terra da Síria. Como eu disse, a terra da Síria está nessa região aqui, e ele provavelmente aqui, ó, está até, não é aqui que está não, mas enfim, aqui, ó, Nínive. Aqui está Nínive. Não era a terra dele, tá vendo? A terra dele era para baixo. Ele já foi ali como conquistador. Essas 3 cidades aí, Nínive, Reobote, Ir e Calá, são bem conhecidas na antiguidade. E o versículo 12 diz que entre Nínive e Calá existe uma grande cidade, chamada Rezem. Essa grande cidade talvez seja uma expressão para designar 3 grandes cidades em conjunto. Então essas 3 grandes cidades, Nínive, Reobote, Ir e Calá, formavam uma grande cidade chamada Rezem, talvez o grande império antigo, e escavações antigas comprovam esse grande império, provavelmente liderado por um homem que na história é conhecido como Sargão. Você vai ver esse indivíduo por aí, se você estudar acerca da história. Sargão e Nimrod provavelmente são os mesmos caras. Boa gente, viu? Vocês vão ler lá sobre eles, caras assim, cabriocrários, viu? Pode ler que você vai ver. São indivíduos cruéis, perversos, realmente, enfim, não há como descrevê-los melhor do que perversos e cruéis. Além de esse grupo aí, né, de Cuxi, nós temos também o segundo grupo, que é de Misraim, que vai formar aqui a parte do Egito e seus ramos, né? Misraim gerou Aludim, Ananim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim, né? Não posso esquecer do Caftorim, nunca, jamais. Misraim é o nome genérico que indica originalmente o Alto e Baixo Egito, essa região toda aqui. Os demais nomes são formas plurais. Patruzim indica o Alto Egito meridional, e os filisteus e os cretenses, os Caftorim são cretenses, que ficaram nessa ilhazinha aqui, ó. Todos eles aí, descendentes desse Misraim. E os filisteus nós conhecemos, né? Também boa gente, né? Os filisteus também boa gente. Quem é o filisteu mais conhecido? Alguém lembra de um filisteu conhecido aí? Golias. Quem diz Golias? Golias. Golias era um filisteu mais bem conhecido. E o último grupo é os cananeus, né? Canaã também é uma turminha boa, né? Turminha boa também. Versículo 15. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os jebuseus, os amorreus, girgazeus, os heveus, os arqueus, os sineus, os arvadeus, os zemareus e os amateus. Depois, as famílias dos cananeus se espalharam, e a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo até Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá, Zebolim, até Laza. Casa Laza, isso mesmo, Laza. De acordo com a maldição lançada sobre Canaã em 9:24, e devido à sua iniquidade, estes povos, em sua maior parte, deveriam ser desalojados por Israel. Essa turma toda aqui recebeu de Deus a missão. Aliás, essa turma toda foi desalojada pela missão que Deus deu para Israel. Todos eles deveriam ser desalojados. Mas, muito cedo, algumas dessas cidades aí do versículo 19 foram destruídas por Deus. Quais foram as cidades que foram destruídas por Deus aí, que estão citadas? Deus destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Então Deus, antes já de... e Sodoma e Gomorra está na região, provavelmente essa região aqui de Canaã, na parte norte aqui, essas cidades estão lá. Versículo 20, são estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E aí a gente entra então no terceiro filho, o filho que mais nos interessa, que é Sem. A Sem não é aquela carne não, viu? A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Afaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Jeter e Mas. O texto passa a relatar a história da família dos povos de maior interesse para o Velho Testamento. Então aqui são os que mais chamam a atenção no Velho Testamento. E destes, nós temos um personagem importante aqui, que é Éber.
provavelmente é a raiz de hebreu. Hebreu provavelmente vem de Éber, e é separado em destaque. Com este fim, a lista estreita-se rapidamente, restringindo-se à linhagem de Arfaxade e daí a Éber. Né? O texto já vai afunilando rapidamente ali, versículo 24 diz isso. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou Éber. Éber nasceram 2 filhos, ou seja, ele já esquece logo ali os outros descendentes e foca aqui nos 2 filhos de Éber. Qual o nome dos 2 filhos de Éber? Peleque, o nome de um foi Peleque, porque em seus dias se repartiu a terra. Engraçado que Peleque significa divisão. E o nome, por isso, né, se repartiu a terra. E o nome do seu irmão era Joquitã. O mais importante ramo dessa família, aqui nós pegamos o fio, né? Lembra que tem um fio? Sete, Enoque, né, os descendentes, Noé. Aqui, quem é o fio? Peleque. De Peleque, irmãos, vai vir Abraão. De Peleque vai vir Abraão. Mas antes de chegar em Abraão, o texto dá uma silenciada aqui em Peleque. Peleque vai voltar a ser mencionado no capítulo 11 aí de Gênesis, mas por hora o texto vai se dedicar a Joquitã, que foi pai de muitas raças árabes. Galera que fica mais para baixo aqui na Arábia, tá bom? Aonde que está isso? Versículo 26. Joquitã gerou a Almodá, Selefe, Hazar-Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael e Sabá, Ofir, Avilá e Jobade. Nenhum desses nomes, Nanda? Tem certeza que é Melissa? Caramba, tanto nome aí, né? Tô brincando, né? Todos estes foram filhos de Joquitã e habitaram desde Mesá, Mesá, indo para Cefar, montanha do Oriente. Versículo 31, ufa. São estes os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações depois do dilúvio. Então, o capítulo está todo aí, um panorama geral. A gente pode, então, passar agora para entender qual é a intenção do autor. Para que o autor escreveu tudo isso, todos esses nomes, essas regiões, que para nós às vezes parece um pouco distante. Qual era a intenção do autor? A intenção do autor era mostrar que há um povo e que há uma missão. A intenção do autor é mostrar que há um povo e que há uma missão. Existe o povo de Deus e esse povo de Deus está em missão entre os povos. Aí você fala, pastor, se a intenção do autor é o povo, então era só focar no povo de Deus. Mas o povo de Deus tem uma missão entre os outros povos. Os cananeus, irmãos, não são descartados no plano de Deus. Os semitas, os jafitas, os jafeitas, também não são. Todos os povos estão dentro dos planos de Deus. Mas Deus escolhe o seu povo para cumprir uma missão entre os povos. É sobre isso que nós vamos falar agora. Versículo 1 do capítulo 9. Bem antes, né? Olha lá o que Deus diz. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, uma releitura de Gênesis, né? Ou não é verdade que isso é de Gênesis? É claro que é a leitura de Gênesis, nós estamos falando de Gênesis. É uma releitura da criação, releitura de Gênesis 1 e 2. O que Deus diz em Gênesis 1 e 2 para Adão e para Eva? Sejam fecundos, multipliquem e enchem a terra. Então Deus está também relembrando aqui para Noé que a missão dele continua a mesma missão. Qual é o ponto aqui, irmãos? O ponto é que Deus ordena que os homens se espalhem pela terra. E espalhar pela terra exige a bênção de Deus, e exige que Deus os abençoe, e exige que Deus os torne fecundos. Eles não poderiam cumprir a missão deles sem a bênção de Deus. Nesse sentido, eu quero destacar 6 coisas aqui, vou destacar rapidamente. Primeiro, os filhos de Noé dão continuidade à semente da serpente. Os filhos de Noé dão continuidade à semente da serpente, representado por quem? Bom dia, graça e paz. Quem é o representante da serpente aqui entre os filhos de Noé? Cã. Mas também na semente da mulher, de maneira mais particular em Sem, e de maneira
indireta em Jafé. Lembra, irmãos, isso aqui é natureza espiritual, herança espiritual. Então não vamos sair matando aí cananeus ou semitas. Os semitas não são povo. Não é uma linhagem natural que Deus escolhe. Romanos 11, o apóstolo Paulo fala isso. Então, não faz o menor sentido. Se você quiser orar por Israel, ter bandeira de Israel na sua casa, Arca da Aliança, Menorá, Mezuzá, pode ter tudo que você quiser de Israel, mas Deus não escolheu uma nação geográfica, Ele escolheu um povo dentre todos os povos da terra. Se você disser que Deus não escolheu os cananeus, por exemplo, você vai ter problema, porque Raabe, que está na genealogia de Jesus, era uma cananeia, e era uma prostituta. Então a questão é uma herança espiritual e não uma herança física. Deus escolhe a linhagem espiritual de Sem para esmagar a cabeça da serpente. E aqui, esse é o meu segundo ponto, tá? A graça soberana sempre, a graça soberana de Deus sempre abre um portal bendito para o futuro. Deus escolhe os descendentes de Sem como Ele escolheu Abraão e não Naor. Por que Deus escolheu Abraão e não Naor? Por que Deus escolheu Isaac e não Ismael? Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Por que Deus escolheu Judá e não José? É a graça soberana de Deus. E a graça soberana de Deus elege quem Ele quiser. Em resumo, esse é o meu terceiro ponto, a vitória de Deus por meio da semente de Sem é espiritual. A vitória de Deus por meio da semente de Sem é espiritual. E se cumpre na era messiânica, que é inaugurada pelo maior semita, que é, quem é o maior semita? Jesus Cristo. Todos nós somos descendentes de Jafé, ou seja, todos nós habitamos, de acordo com o versículo 27 aí do capítulo 10, aliás, do capítulo 9, nós habitamos nas tendas de Sem. Glória a Deus por isso. Quarto ponto meu aqui é que, segundo Bruce Waltke, um importante comentarista de Gênesis, o foco do texto está na unidade de todos os povos. Qual é o foco do texto aqui? É mostrar que a humanidade é uma só, com toda a sua diversidade. Um apontamento claro para a Trindade. Lembra que a Trindade é uma só, ou seja, Deus é um só, que se expressa em três pessoas distintas. A humanidade é uma só, com seus diversos povos. E para não ir muito longe, nós temos aqui uma trindade aos avessas, né? Porque nós temos Noé com 3 filhos. Nós temos um Deus só que se expressa em 3 pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É uma trindade aos avessos aí. E o meu quinto ponto, que complementa aqui essa ideia do foco central do texto, que é a unidade de todos os povos, a divisão resultante de Peleque, filho de Éber, e de seu irmão Joquitã, é crucial para a história da salvação. Então esse também é um comentário de Bruce Waltke. Ele diz o seguinte, que Peleque, esse indivíduo aqui, que é filho de Éber e que é irmão de Joquitã, ele é crucial para a história da redenção. Por quê? Os descendentes de Peleque, por meio de Abraão, não os descendentes de Joquitã, serão portadores legítimos da imagem de Deus. Mais uma expressão aí do Bruce Waltke. Vamos ler aí o versículo 25 do capítulo 10. Estão com ele aberto aí? Pode ficar aí aberto, hein? Versículo 25 do capítulo 10. A Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleque, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Aqui, pois, temos a demonstração do interesse de Deus por todos os povos. E esse é o meu 6º ponto. Deus tem um interesse em todos os povos, e não um povo específico. Já ouvi coisas bárbaras aí dizendo o seguinte, que porque Cã é maldito, porque Canaã ou Cã, né, é maldito, por isso que há muita fome. Vou voltar um pouquinho aqui, já ouvi isso, tá? Isso é bárbaro, isso é cruel, isso é mentira. Isso é falácia. Então alguns vão dizer que porque Cã veio para a África, os africanos são malditos.
Isso é mentira. Isso não é verdade. Todos os homens da terra carregam a semente de Deus, todos os homens da terra são importantes para Deus, Deus quer salvar todos os povos, Deus escolhe entre os seus povos os semitas, mas os semitas têm uma missão. Qual é a missão dos semitas? Todos os povos da terra. O ponto aqui, irmãos, é que por causa da... Deixa eu voltar para o meu slide, né? É isso aí. O ponto aqui é que por causa da preocupação de Deus com a nação, com as nações, porque Deus ama todas as nações, Deus chama Abraão e chama a sua posteridade. Para o quê? Por que Deus chama Abraão? Qual é a missão de Abraão? Lembra da missão de Abraão? Gênesis 12, 3. Qual é a missão de Abraão? Em ti, todas as famílias da terra. Ou seja, Deus escolhe um povo e dá uma missão para esse povo, abençoar todas as famílias da terra. Portanto, dois conceitos teológicos estão conectados nesse texto, povo e missão. Povo e missão. Nesse sentido, o povo de Deus diz respeito... Quem é o povo de Deus? O povo de Deus diz respeito aos salvos pela graça. Quem é o povo de Deus? É Israel? É a nação de Israel? É a geografia de Israel? Não. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus são os salvos pela graça de Deus, dentre todos os povos, cananeus, jafitas e semitas, em todos os tempos. O povo de Deus não era um povo no Antigo Testamento e outro povo no Novo Testamento. Eu sei que a gente aprende isso. Quem vem de ramo católico acha que a fé cristã nasce em Jesus. Inclusive, tem gente que fala que a fé cristã deriva da filosofia grega. Só que é o contrário. O povo de Deus começa nos primórdios da humanidade. O povo de Deus começa quando Deus espalha pela terra sem canja-fé. Escolhe 100 para de 100 trazer um povo. E se nós lembrarmos que 100 já é mencionado como parte do pacto, 100 já é mencionado como parte do pacto, e Yahvé é o Deus de 100, nós já vamos perceber aqui que ele já era salvo pela graça. E ali já é um embrião de um povo. O povo de Deus diz respeito aos salvos pela graça de Deus, dentre todos os povos e em todos os tempos. Então não existe Israel e igreja. Existe o povo de Deus, que se manifesta como Israel na antiga aliança e que se manifesta como igreja na nova aliança. Mas é um povo só. O ponto aqui, irmãos, é que a igreja é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Qual a igreja? A igreja invisível, a igreja de todos os tempos, a igreja dos santos. Ainda que algumas pessoas tentem esvaziar esse conceito de que a igreja é o povo de Deus. Muitos vão dizer, não, o povo de Deus é o povo de Deus e a igreja tem nada a ver com isso. Meu professor de faculdade, de teologia, ele me pediu para fazer uma dissertação sobre o reino de Deus, e eu, obviamente, falei, o reino de Deus não se resume à igreja, mas a igreja é a agente principal do reino de Deus. É a embaixada. Ele me deu 0. Porque como ele é teólogo liberal, para ele o reino de Deus é algo místico, algo inatingível, intangível. É óbvio que o reino de Deus é intangível, mas ele é visível pela igreja. O povo de Deus é invisível, mas ele é tangível pela igreja. O povo de Deus é muito mais do que esse grupo aqui, mas esse grupo aqui é povo de Deus. Quem está no pacto é povo de Deus. Quem pertence ao pacto, pertence ao povo de Deus. Então você já ouviu aquela expressão? Aonde que esse vírus, essa doença da teologia liberal aparece? Ela aparece aonde? Pessoas dizem frases. Eu não preciso de igreja. Já ouviram essa? Essa é famosa, né? Não preciso de igreja. Eu posso entrar no meu quarto e orar. O que essa frase quer dizer? Do jeito que Deus fez, eu não quero. Deus quer um povo, mas eu não quero ser sozinho. Não preciso de igreja. Para que ser membro de igreja? Não tem lugar nenhum na Bíblia que fala sobre ser membro de igreja. O que, mais uma vez, demonstra ignorância. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus tem uma identidade própria, sempre teve.
Então você tem que pertencer a um povo que tem identidade própria. Sei que eu estou desafiando um pouco aí a maneira de pensar normalmente, mas eu peço você que não fique triste comigo. Medite nas Escrituras. Ontem eu ouvi uma frase do Hugo que é muito boa. Ele falou, você pode até discordar, mas está na Bíblia. Você pode até não concordar com o que eu estou falando, mas procure nas Escrituras. Se não fizer sentido o que eu estou falando, aí sim, mas procure com calma. Esse povo, e é o meu segundo ponto, esse povo ele tem uma missão. Qual é a missão desse povo? Testemunhar dessa salvação para todos os povos da terra. Esse povo não foi formado por Deus, eu só vou formar o povo, é o meu clubinho, tá? Esse aqui é o meu clubinho. Vem cá, clubinho. Fica aqui fechadinho, não. Vocês são meu povo. Agora vão por todos os povos e fale para todos os povos que todos os povos podem ser povo. O povo de Deus tem uma missão. Ir por toda a terra e falar para as pessoas. Testemunhar para as pessoas. E daqui a pouco a gente vai falar como fazer isso. Será que tem um programa especial para fazer isso? Irmãos, muito cedo na Bíblia nós reconhecemos a intenção divina em estabelecer um povo com a indelével marca da sua presença. Desde os primórdios da Bíblia a gente percebe que Deus quer estabelecer um povo e quer dizer, esse povo carrega uma marca, a marca da minha presença. A marca da minha presença. Na antiga aliança, a marca dessa presença era visível. Por vezes era manifesto na coluna de fogo, na nuvem de glória, era manifesto quando a presença de Deus enchia o templo, lá na consagração do templo de Salomão. Então era manifesto dessas maneiras. E na nova aliança, como o povo de Deus é unido em torno de Deus, qual é a marca indelével do povo de Deus? Não é a igreja, não é a liturgia, é a palavra de Deus. Por isso que para nós, sola escritura não é apenas um jargão. É a maneira como Deus deixa sua marca indelével na igreja. Como Deus deixa sua marca indiscutível, inconfundível na igreja por meio das escrituras. Sem as escrituras, não tem marca. Pode ser um sindicato, pode ser um clube, pode ser qualquer coisa. Porque não tem, a marca se foi. Qual é a marca presente no povo de Deus? Deus está presente no meio deles. E como Deus está presente no nosso meio? Por meio das escrituras. É como Deus fala com o seu povo. Por isso que a gente faz questão de ler os textos bíblicos, porque quando estamos lendo, é literalmente Deus falando com o seu povo. E aí nós entramos então na minha terceira parte aqui, que é a aplicação, vivendo como o povo de Deus. Nós temos um povo e uma missão. Será que Deus esqueceu disso? Não, Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês. Olha isso aqui. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, isso aqui não é uma promessa vazia. E nem é uma promessa subjetiva. O que é uma promessa subjetiva? Não. Deus está aqui com a gente, Cristo está aqui com a gente, Ele está aqui com a gente, de maneira visível. Como? Por meio de sua palavra. Como que Cristo se faz presente no meio do seu povo? De maneira espiritual e de maneira física, por meio da palavra. No romanismo, como Deus se faz presente? Por meio da Eucaristia, onde Cristo é crucificado novamente, os pedaços dele são picados e servidos para os fiéis. Isso é a Eucaristia católica. Nós não cremos assim, nós cremos que Cristo está presente no nosso meio por meio de sua palavra. Ele fala por meio da sua palavra. Em resumo, o povo de Deus tem um estilo próprio. O povo de Deus tem uma marca própria. Então podemos observar algumas implicações. A primeira delas, por que Deus, homem, graça? Porque essa é a teologia de Gênesis. Gênesis tem 3 ênfases teológicas: Deus, o homem e a graça de Deus. Então as aplicações vão seguir, obviamente, as ênfases teológicas do próprio autor. Eu não vou fazer ênfases, eu não vou fazer aplicações que o autor não tinha intenção de fazer. E nesse caso, o autor faz aplicações nessas 3 áreas. Primeiro, Deus é o soberano do seu povo e da missão. O povo de Deus tem um rei. O
que Deus mostra nesse texto é que Ele é soberano. Irmãos, quem está governando as nações? É Yahvé. O povo americano não elegeu Trump. Quem coloca Trump no governo é o próprio Yahvé. Ele que diz, você vai para lá, você vai para lá, você fica aqui. E quando as nações não obedecem às ordens de Yahvé, Yahvé intervém. Nós vamos ver semana que vem no capítulo 11. Quando as nações resolvem agir por vontade própria, o Senhor diz, não. Irmãos, nós não cremos em um mundo governado por uma força impessoal. Nós cremos que o povo de Deus é formado pela vontade soberana e absoluta de Deus. E a missão desse povo é realizada pela providência de Deus. É Deus quem forma o povo e é Deus quem capacita o povo a executar a missão que Deus deu para o povo. O que eu quero dizer aqui é que Deus não é um personagem secundário. Deus é o personagem central da história. Irmãos, essa realidade de que Deus é o soberano da missão e que Deus capacita o seu povo para a missão, elimina qualquer conceito de individualismo que porventura carregamos. Irmão, se você tem alguma ideia do povo de Deus, do reino de Deus e da igreja de forma individual, isso deveria ser completamente eliminado agora. Porque o que nós vemos aqui é um Deus coletivo, que escolhe um povo e que capacita um povo para a missão. A missão não é feita de maneira individual. Ainda que hoje algumas agências e algumas igrejas fazem. O nosso missionário é aquele. Não. Nós somos a igreja que está presente ali através daquele irmão. Através daquele irmão. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que você deve tomar muito cuidado com asseverações feitas em direção ao povo de Deus. Cuidado. Cuidado com asseverações que você faz acerca de um povo que pertence a um Deus vivo e verdadeiro. Cuidado com afirmações que você faz acerca da igreja e do povo de Deus que podem estar ferindo o Senhor da missão e o Senhor do povo. Nós não podemos tratar isso aqui de maneira inconsequente. Porque nós não estamos lidando com um indivíduo inconsequente. Estamos lidando com Yahvé, todo justo e santo. Ao longo da Bíblia, o povo de Deus sempre foi marcado por dolorosa glória. E aqui a gente aprende uma outra coisa sobre o povo de Deus. O povo de Deus sempre experimentou a glória da presença e a dor dos seus próprios pecados. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, de maneira resumida, até por causa do nosso tempo, é que você vai encontrar no meio do povo dolorosa glória. É glorioso pertencer a esse povo, mas é doloroso. Eu sempre faço uma promessa para todos aqueles que fazem o passaporte comigo, eu faço questão de dar essa aula. Quando eu não falo na aula, eu falo na entrevista de membro, eu falo, olha, quero fazer uma promessa para você. Às vezes coloco a mão na Bíblia para parecer que tem mais peso ao colocar a mão na Bíblia, né? E a pessoa já fica assim, uau, que promessa será essa? E eu olho nos olhos da pessoa e digo, certamente irei falhar com você, vai acontecer em algum momento, espere isso acontecer. E quando acontecer, lembre-se do que eu estou te falando hoje. Porque, irmãos, essa é a dor da glória. É a glória dolorosa. Igreja é glória dolorosa. É glória, mas é dor. Segundo ponto aí, ele elege, salva e santifica. Ele elege, salva, santifica e envia o seu povo no poder do Espírito Santo para realizar a missão. Ele elege, salva, santifica e envia o seu povo no poder do Espírito Santo. Atos 1:8, Jesus disse, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele elege, salva, santifica e envia o seu povo no poder do Espírito Santo. É ele que faz isso. Essa ordem de Cristo significa duas coisas. Quando Cristo deu essa ordem, recebam poder do Espírito Santo, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e todos os confins da terra. 2 pontos aqui. O que essa ordem significa? Primeiro,
existem pessoas que não fazem parte do povo de Deus. E por isso nós temos que ir até eles. Segundo, o povo de Deus deve testemunhar a respeito dele. Essa é a nossa tarefa. E aí eu entro então no meu segundo aspecto aqui, que é graça. Se Deus é o soberano do povo e é o soberano da missão, o povo de Deus é formado pela gloriosa graça de Deus. Ninguém está aqui por escolha própria. Você não escolhe pertencer ao povo. Você não escolhe fazer parte do pacto. É Deus quem escolheu você para fazer parte do pacto. É a graça de Deus. Irmãos, o que eu quero dizer aqui é que ninguém pode ingressar no povo de Deus por suas obras meritórias ou por sua vontade. Não foi você que estava um dia na igreja, ou estava em casa um dia e falou, hoje eu vou na igreja, e aí entrou na igreja e o pastor fez uma pregação linda e você chorou no final e você aceitou Jesus. Não. Ninguém ingressa no povo por vontade própria. É Yahvé quem diz, vem. É Yahvé quem diz, faça um pacto com você. E ele faz isso pela graça. Não há beleza em nós. Eu brinquei várias vezes aqui, os filhos de Cã são gente boa e tal. Nós não somos diferentes deles. E a pergunta não a pergunta que deveríamos fazer é, por que Deus me escolheu? Por que Deus me escolheu? Por que Deus aceita culto de pessoas como eu, como você? Por que Deus aceita ser adorado por pessoas como nós, cananeus, ou jafitas, ou semitas? Não importa. Por quê? É pela graça dele. Porque se dissermos assim, Deus aceita o nosso culto porque ele é perfeitinho. Então o mérito está em nós. Mas o povo de Deus é formado pela gloriosa graça de Deus. Irmãos, se o povo de Deus é formado pela graça de Deus, se nós não ingressamos no povo de Deus por vontade própria, nem por mérito próprio, mas por ele, logo, o fator motivador da missão não poderia ser outro que não a graça de Deus. Eu vou te chamar para ingressar na missão, e todos aqueles que fazem parte do povo estão na missão, são missionários. Só existem dois tipos de povos. Ou o povo que está em missão, ou o povo que recebe a missão. Então, se você é povo de Deus, você está na missão, calma. Agora eu vou explicar, como que a gente motiva as pessoas a se envolver na missão? Como eu vou te chamar agora para entrar no pacto? Como eu vou te chamar agora para pertencer ao povo? Eu posso fazer de duas formas. Eu posso dizer, por exemplo, você precisa ingressar no povo, que você precisa assumir um compromisso com Cristo. Eu posso motivar você a fazer parte da missão, porque se você não fizer a sua parte, as pessoas não irão converter. Eu posso dizer o seguinte, que isso não é atitude de crente, por isso que você tem que resolver as suas questões e vir para dentro do povo. Ou eu posso usar um outro argumento, que é o oposto. Então eu trabalhei aqui agora a lei. Posso trabalhar com você a lei, eu posso dizer, olha, você tem que fazer isso, porque você é crente. Você tem que fazer isso porque você é crente. E aí eu trabalho a lei. Se você não fizer, a chibata de Deus vai comer solta. Ele vai te pegar. Isso é lei. Mas eu posso trabalhar um outro lado. Deus tem um propósito para você. Ai, que lindo. Deus tem as nações para você. Né? Eu posso dizer, você será muito abençoado em fazer parte da igreja. Um exemplo, né? Amanhã nós temos talk, então você pode ser motivado de duas formas. Eu posso dizer, vem porque é ordem da igreja. Eu posso dizer, vem porque vai ser bom para você. E aqui eu estou trabalhando o egoísmo. É você no centro. Mas, irmãos, se o povo de Deus é formado pela gloriosa graça de Deus, só há uma maneira de motivar as pessoas a fazer parte do povo. Como eu motivo você a participar das atividades da igreja, a participar do povo, a entrar na aliança? Como? Cristo deixou toda a glória de sua existência e entrou em nosso mundo caído por amor aos pecadores perdidos. Agora, você deve, por amor a Cristo e em resposta ao seu amor, se dedicar na sua missão.
Por que você deve se dedicar à missão? Porque o grande semita é o maior missionário de toda a história. Abriu mão de toda a sua glória, deixou a existência perfeita que ele vivia para habitar em um mundo caído por pecados, por amor a nós. Devemos fazer o mesmo em amor a ele, ou seja, por gratidão. Nesse caso, quem está no centro? O próprio Cristo. Deixa eu dizer algo para você. Se você não vier a Cristo por amor a ele, não venha. Deixa eu dizer algo mais forte. Se você vier a Cristo por medo do inferno, não venha. Se você vier a Cristo porque Ele tem bênçãos para te dar, não venha. Venha. Porque Ele sangrou na cruz por amor a você. Só por isso você deve vir para o pacto. Terceira e última aplicação, homem. A humanidade regenerada constitui o povo de Deus. Glória a Deus por isso. Primeiro, quem faz parte do povo de Deus, em algum momento, não era povo. Por essa causa, um dia, todos nós somos alvos da missão. Então, irmãos, um dia não éramos povo e não fazemos parte da missão. Hoje somos povo e fazemos parte da missão. Segundo, o propósito de Deus é que através do testemunho de seu povo acerca de Cristo, todos os povos da terra glorifiquem o seu nome. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que, através do seu povo, todos os povos também conheçam e glorifiquem o seu nome. Terceiro, para cumprir a sua missão, o povo de Deus não precisa de um programa especial. Talvez você deve estar pensando aí, não, o pastor vai lançar um grande programa de missões, um grande programa de evangelismo. Vamos abrir uma agência missionária, vamos começar uma agência, vamos começar um programa, um ministério de evangelismo na igreja. Não, irmãos. Para cumprirmos a missão de Deus, nós devemos ser apenas o que Deus projetou para sermos, o povo de Deus. O que eu quero dizer aqui? Como eu cumpro a missão? Sendo povo. Irmãos, aqui repousa a pedra de toque da missão da igreja. Aqui repousa a pedra de toque da missão da igreja. Algumas pessoas falam assim, pastor, mas a nossa igreja precisa ser mais missionária, mais evangelista. Irmãos, a igreja faz missão sendo igreja. O que nós precisamos fazer é ser igreja. Se formos igreja, já fazemos missões. Pastor, isso não exclui o fato, então, que a gente tem que mandar pessoas para outros países? Claro que temos, mas isso é ser igreja. Ser igreja é plantar outras igrejas. E plantar outras igrejas é fazer missões. Aqui em Belo Horizonte, em Nova Lima, em Contagem, em Sabará, em Jaboticatubas, na Jordânia, na África, em todos os lugares. A missão da igreja é ser igreja em qualquer lugar. Não precisamos de um programa especial, não precisamos de uma nova estratégia, não precisamos pensar sobre isso, nós precisamos ser apenas aquilo que Deus nos formou e nos mandou ser, povo de Deus. Se formos povo de Deus, já estaremos fazendo missões. Quarto, o povo de Deus tem propósitos bem delineados nas Escrituras. Então tá bom, pastor, se para sermos povo e cumprirmos a missão, nós temos que fazer alguma coisa, ser igreja, como ser igreja? A Bíblia delineia isso muito bem, a Bíblia dá os contornos muito bem. Nós podemos resumir isso em 4 aspectos, que na igreja nós demos um acróstico, que é o DASC. Como ser igreja, como ser povo de Deus e fazer a missão de Deus sendo igreja? Discipulado, crescer e amadurecer na fé. Irmãos, essa é a nossa obrigação enquanto povo. E por que devemos crescer e amadurecer na fé? Por que devemos frequentar todos os ambientes de ensino da igreja? Por quê? Porque é bom para nós? Lembra lá dos fatores motivadores para a missão? Ou é egoísmo, ou é lei, ou é graça. Por que eu tenho que frequentar os ambientes de ensino da igreja? Porque é bom para mim? Então, o dia que não for bom para mim, eu não preciso vir. Porque Deus manda, só que nós somos desobedientes por natureza. Então, no dia que estiver chovendo muito, eu não obedeço. Então, por que devemos crescer e amadurecer na fé? Porque crescer e amadurecer na fé significa crescer e amadurecer naquele que morreu por nós.
Eu vou conhecer aquele que deu a vida dele por mim. Então isso é crescer na fé. Discipulado tem a ver com crescer e amadurecer em quem Cristo é. E os crentes têm dois problemas fundamentais, fulcrais, essenciais. Ignorância e arrogância. Eu estou me incluindo, tá? O que é ignorância e arrogância? Eles não conhecem a Deus e acham que conhecem. Se conhecessem a Deus como acham que conhecem, a vida deles seria completamente diferente. Segundo aspecto, adoração. O que é adoração? Um estilo de vida que reflete o caráter e a natureza de Deus. Pergunta, o seu estilo de vida reflete o caráter e a natureza de Deus? Terceiro, serviço. Servir aos membros da sua igreja local, seus amigos e familiares, nessa ordem. Servir os membros da sua igreja local, seus familiares e amigos, nessa ordem. Pastor, onde está essa ordem? Todo o Novo Testamento. Se você ler o Novo Testamento, você vai encontrar exatamente essa ordem. Igreja local, familiares e amigos. Tem a ver com evangelismo e missão. E por último, comunhão. O que é comunhão? Viver em comunidade. Comunhão não é o cafezinho, a gente faz isso. Mas comunhão é receber e compartilhar a minha vida com os meus irmãos. Isso é comunhão. Isso é parte do que é ser povo. Irmãos, o ponto final aqui, para a gente encerrar, já passei bem do meu tempo. Quando vivemos como povo de Deus, e esse é o meu ponto, essa é a minha aplicação final. Quando vivemos como povo de Deus, os povos da terra testemunham a graça de Deus na vida do seu povo. Quando somos igreja na plenitude da palavra, quando somos povo de Deus, naturalmente as pessoas verão testemunho na nossa vida. É natural. Bom, qual é a conclusão então? Para finalizarmos, todas as pessoas da terra carregam a imagem de Deus. Dessa forma, todos são iguais perante Ele. Entretanto, dentre todos os seres humanos, Deus escolheu um povo para pertencer a Ele. Esse povo é formado de todos os que pertencem à humanidade e que foram salvos pela sua graça. Deus estabelece e edifica o seu povo para que todos os outros povos da terra conheçam e glorifiquem o seu nome. E aí eu penso, volto lá na minha pergunta inicial, qual a relação objetiva e prática entre a missão dada por Deus aos filhos de Noé e a nossa realidade? Como eu aplico isso aqui para mim hoje? Eu tenho problemas, hoje, amanhã, vou enfrentar problemas aí na minha vida. Irmãos, a resposta é, os crentes são o povo escolhido de Deus, salvos em Jesus Cristo por sua graça soberana, portanto, devem testemunhar através da sua vida o poder dessa salvação a todos os povos da terra. Eles fazem isso através de sua existência como povo. Em outras palavras, como eu vou encarar os desafios de amanhã? Como vou encarar? Como vou encarar os desafios de daqui a pouco? Hoje à tarde? Não acontece aqui na igreja, mas muitos casais testemunham que vão na igreja de domingo de manhã e domingo à noite brigam. E acham um absurdo isso. Mas, irmãos, é a vida dos filhos de Noé. Agora, será que existe alguma diferença entre o povo do pacto e todos os outros povos da terra? Existe. Como que você vai encarar seus desafios? Deixando com que a verdade do Evangelho, ou seja, Cristo, o grande semita, aquele que tem a aliança com Deus, nos torna parte da aliança com Deus nele, por meio do seu sacrifício. Isso muda completamente. Isso muda tudo. Irmãos, isso não é uma verdade subjetiva, não é uma verdade distante. Isso é uma verdade prática. Se eu faço parte do pacto, se eu fui salvo pela graça, isso muda tudo. É óbvio que a maioria das vezes nós vivemos como se não fizéssemos parte do pacto. Isso é triste. Mas a resposta à pergunta de como a missão dos filhos de Noé se encaixa na minha realidade é que, assim como Deus salvou de maneira graciosa os filhos de Noé e os espalhou por toda a terra, nós também fomos salvos pela graça de Deus, espalhados por toda a terra. Não há diferença.
eu escrevi uma frase aqui, quero encerrar com ela. Talvez ela seja um pouco dura, mas pense um pouco sobre ela. Um crente solitário ou um crente que não se envolve na sua igreja local é uma anomalia espiritual, na melhor das hipóteses. Um crente solitário, um crente que não se envolve na sua igreja local é uma anomalia espiritual, na melhor das hipóteses. Ou na pior das hipóteses, ele não pertence ao povo de Deus. Na melhor das hipóteses, ele é uma anomalia. Na pior das hipóteses, ele não pertence ao povo. Porque o povo tem uma marca indelével. Vamos orar? Vamos encerrar com o pessoal que está no YouTube aí. Deus abençoe vocês.